foi que você perdeu o brilho da sua vida? Oi, eu sou a Leteia, esse é o lado B da Psi, onde falamos sobre coisas da vida com pinceladas de psicologia. Bem, há tempos eu me questiono sobre ser adulta, não como uma forma de negar as responsabilidades e se recusar a crescer. O questionamento é mais um lugar tentando entender como equilibrar todos os pratos que eu venho segurando enquanto eu faço malabarismos sem deixar nenhum cair. E claro que alguns já caíram. Já se espatifaram. E desses, alguns eu ignorei os cacos e segui. Não me importei que eles tivessem quebrado. Só que outros eu me importei. Eu parei todos os pratinhos que estava segurando, rodando, deixei de lado, juntei os pedacinhos do chão e tentei colar. Mas não foi uma boa ideia, não deu muito certo. Na verdade, eles dão mais trabalho agora, porque as irregularidades, as rachaduras, os pedacinhos que ficaram faltando dificultaram ainda mais o malabarismo dele. E nesses anos todos eu aprendi que algumas coisas a gente precisa sim deixar quebrar. Em alguns momentos, diminuir a quantidade de pratos, em outros, aumentar, e depois quebrar de novo, mais alguns. Afinal, a vida muda muito e isso pode ser um alívio ou um desespero. Sabe, recentemente, numa dessas conversas aleatórias da vida, me fizeram uma pergunta muito simples, que alugou um condomínio inteiro na minha cabeça. E eu fiquei semanas pensando a respeito dessa pergunta. Como vocês podem ver ou ouvir, me incomodou tanto a ponto de eu fazer um podcast sobre isso. Precisei elaborar ela fazendo um episódio. E a pergunta era retórica, inclusive. Ela foi feita em um tom cômico, a partir de uma conversa muito corriqueira, por alguém que me conhece muito bem. E era: e qual animal você não teria, Letéia? Nesse tom mais ou menos irônico. E só a título de curiosidade, a conversa continuou como se a pergunta fosse insignificante, e naquele momento era para ser mesmo. E sim, gente, foi só essa pergunta ridícula de simples e óbvia. E cá estou, pensando em todos os pratos que eu estou equilibrando hoje na minha vida. E para explicar para vocês o motivo dessa pergunta ter mexido tanto comigo, eu preciso me expor um pouco mais. Então, licença. Vamos lá. Quando eu era criança, meu sonho era ter um zoológico. Esse era o meu maior sonho da vida. Eu era criança nos anos 90, eu não tinha noção dos abusos e maus tratos que alguns zoológicos cometiam. Na minha cabecinha de criancinha, tudo era lindo, maravilhoso, todos os animais eram amiguinhos, e eu, em algum momento, conseguiria conversar com eles, tal qual o Dr. Dolittle. Quem lembra? E eu juro que eu ficava esperando, eu rezava para pedir a hora que aquele dom ia aparecer para mim de falar com os animais, igual no filme. Só que não apareceu, né, gente? Mas isso não me impediu de tentar ter todos os bichos que eu pudesse. Desde os que eu pegava na rua e levava para casa, sempre aparecer com um bicho da rua em casa, ou que eu conseguia convencer meus pais de me darem. E foram muitos. Cachorros, periquitos, galinhas, pombas, porquinhos da Índia, tartarugas, calopsitas, coelhos. Teve até um cabrito. Ah, codornas também. Percebam que eu falei no plural. Foram muitos mesmo. Muitos. Devo ter esquecido de vários. E sabe aquela trend das suas fotos de infância que elas definem a sua personalidade? Então, nas minhas fotos de infância, pelo menos as que eu tô mais feliz, eu sempre tô com algum animal, porque eles eram as minhas companhias mesmo. E ainda hoje é um dos lugares que eu me sinto mais feliz quando eu tô ali, vários bichos. Pois bem, então eu fui crescendo e, adivinha, eu queria ser veterinária, mas eu fui muito desencorajada e, junto com isso, percebendo que meu dom de falar com animais também não ia vir. Olha só que coisa. E algumas fichas foram caindo junto com a idade, né? As fichas da realidade. Isso costuma acontecer e dói, né? Eu também não me tornei veterinária, como vocês já sabem.
E não esquece dos pratos, eu já vou voltar para eles. Mas ainda sobre isso, eu sinto que eu preciso fazer uma explicação. Abre um parênteses aqui, para não parecer uma pessoa frustrada com a minha atual profissão, porque eu não sou. Eu gosto do que eu faço hoje. Mas eu já pensei muito em, será que eu deveria mudar de profissão? E agora que eu tenho consciência que eu posso escolher, por que não? E eu concluí que não, por 4 motivos. Então, o primeiro motivo, eu já teria adotado muito mais animais do que eu conseguiria cuidar. E isso criaria uma situação desconfortável para todo mundo, para mim, para os vizinhos, dos animais, para todo mundo. Segundo, com certeza eu faria um preço de custo ou de graça para quem não conseguisse pagar e viesse me procurar, sem me importar muito com o que eu ia comer, e isso não é uma opção. Eu não posso trabalhar somente por amor, como a maioria das pessoas também não pode. Terceiro, com toda a certeza do mundo, eu certamente teria saído no soco com tutores irresponsáveis. Talvez eu já tivesse perdido meu réu primário, preso com uma tornozeleira. Então, para o bem da minha sanidade mental, da minha integridade física, esse caminho não se concretizou na minha vida. E o quarto motivo, e o mais importante, e talvez mais inconsciente, que precisou de muita terapia para elaborar, medo. Eu tenho medo que essa parte que eu gosto tanto, que me acompanha, desde que eu me entendo por gente no mundo, perca um pouco o brilho por se tornar uma obrigação. Porque esse é o meu lugar de conforto e eu não quero abrir mão dele. E eu acho que muitas coisas na vida adulta vão perdendo esse brilho. Isso é um assunto super comum e triste na clínica. Quando algo tão íntimo num lugar de conforto se torna uma moeda. Isso perde brilho, não tem como. Especialmente hoje em dia, que tudo deve, entre muitas aspas, ter um motivo para ser produzido, ter uma finalidade de ser monetizado, de ganhar views, de curtidas, sempre algo mais, além do que fazer só por gostar. E eu tenho notado na clínica que cada vez mais a gente está equilibrando pratos que dizem para nós que são importantes e sempre tem algo muito importante, muito urgente. Mas será que tudo que dizem são minhas necessidades mesmo? É tudo tão importante assim? Tão urgente? A gente sabe, na teoria, que não existe uma regra, uma forma certa de viver. Mas na prática, tá todo mundo procurando por essas regras para facilitar e cortar caminho. Não é à toa que esses influencers que dão conselhos ganham rios de dinheiro e muita fama, né? Falando dos caminhos pra gente seguir. E se a gente for ver bem, é confortável que alguém nos diga o que fazer. Porque no final das contas, se der errado, a culpa é de quem me deu a fórmula errada. E não minha, porque eu estava apenas seguindo a fórmula. Eu não fiz a fórmula. Aliás, adendo, abre parênteses dentro de parênteses, eu já nem sei mais onde estamos. Me perdi nos parênteses. Mas esse é um dos motivos pelos quais os psicólogos não devem te dizer o que fazer. A sua vida e as suas escolhas são sua responsabilidade e de mais ninguém. Mesmo que sua escolha tenha sido feita, influenciada por alguém, ainda assim é sua responsabilidade. A menos que por algum motivo você não seja capaz de decidir. Mas não é com esse recorte que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai pensar apenas em pessoas adultas e capazes de tomar suas próprias decisões. Não só nesse, mas em todos os outros episódios, combinado? Fecha esse parênteses, mas eu acho que ainda tem mais um aberto. Ou não. Volta para os pratinhos da vida adulta. Felizmente, a minha profissão me permite aprender muitas coisas por observação e experiência das outras pessoas. Além de aprender com as minhas próprias, né? Também, como todo mundo. E se tem uma queixa comum na clínica, como eu já disse para vocês, é sobre a vida adulta ter menos brilho, menos intensidade, ser tediosa, cheia de obrigação, de perrengue, de boleto, de não sei o quê. E eu percebo que essa sensação de perda de brilho, ela se dá mesmo pelas obrigações que vão sendo impostas e que vão ocupando muito do nosso tempo. E não existe muitas coisas que possam ser feitas para a gente se livrar delas, das obrigações. Como, por exemplo, trabalhar. Por mais que você goste do seu trabalho, você sabe que em algum momento ele será exaustivo, será frustrante e ele é uma obrigação. Pelo menos para a maioria das pessoas. Mas o amor está lá, as coisas podem coexistir sem se anular. Afinal, como que você vai fazer
algo assim por muitas horas do seu dia, muitos anos da sua vida, sem gostar minimamente. Isso com certeza vai usar muito da sua energia psíquica e não vai sobrar para as outras áreas, né? Ou podemos falar em acabar com o brilho da vida, se você preferir. Eu estou aqui usando como sinônimo. Mas se você passar 8 horas por dia fazendo algo que você detesta, ou que você até gosta, mas num ambiente que você detesta, é claro que você vai chegar no final do dia e não vai ter energia para mais nada, né, meu anjo? A única coisa que você vai querer fazer é deitar na cama, comer alguma coisa para dar algum tipo de felicidade. Não é uma condição de vida que dá para ser mantida por longos períodos, porque isso vai te causar muitos problemas, ansiedade, depressão, enfim. Isso tem que ser só em momentos de transição, de um ambiente de trabalho para outro, ou troca de carreira, e mesmo assim sabendo do custo psíquico, do custo emocional, que isso vai ter durante esse período. Enfim, trabalho é uma obrigação da qual a gente não consegue fugir, mas que a gente tem que tentar encontrar melhores caminhos para ter uma fagulha de brilho, senão é muito pesado. E não é à toa que vários problemas em relação ao trabalho da clínica, né? Do mesmo jeito, gente, que fazer exercício, coisa que é fundamental e obrigatória para qualquer ser humano, mas também precisa ser algo que te desperte o mínimo de prazer. E não me vem com essa de, ai, eu não gosto de nada, Letéia. Se eu pudesse, eu ficava só deitada. Porque também ninguém trabalha só por amor. Ninguém trabalharia se pudesse escolher. Não é por aí. Estamos falando de obrigação. Obrigação de verdade. É curioso que a gente não trata o exercício da forma como a gente trata o trabalho. Porque muitas vezes o exercício é um compromisso apenas seu, consigo mesma. E o trabalho envolve muitas outras camadas, né? E dentro de uma rotina sobrecarregada, exaustiva, ou até com tempo, mas sem brilho, xoxa, deixar os cuidados que são apenas do âmbito pessoal, que não envolvem compromissos com mais ninguém além de você mesma, de lado, se torna algo até fácil e cômodo, porque é só sobre você. Então, deixar esses pratos quebrarem como se eles não fossem fundamentais e não fossem ter um alto custo no futuro é bastante comum e fácil. De outro jeito, às vezes a gente se perde em cobranças exageradas, reais, impossíveis de serem supridas. E esses pratos, eles vão se tornando uma proporção, um peso, extremamente difíceis de equilibrar, demandando uma energia que fará falta em outras áreas também. E aí vocês já sabem, né? Novos pratos quebrados. Existem pratos que, ao meu ver, eles funcionam nessa mesma lógica do exercício físico. São obrigações, mas como são só de ordem pessoal, o compromisso é de uma pessoa só, você e mais ninguém, a sua importância é facilmente ignorada. Só que eu acho que talvez sejam esses pratos que pudessem dar brilho para a vida. Pratos de obrigações? Talvez sim. Por exemplo, o prato de sair com amigos, de assistir coisas que você gosta, de tocar um instrumento, de cozinhar, de pintar, de escrever, de cuidar da planta, brincar com seus animais, brincar com seus filhos, costurar, sei lá, coisas que são só suas, que você gosta de fazer. Coisas que provavelmente você gostava de fazer quando você era criança e você deixou de fazer, sei lá por quê, depois que virou adulto, porque a vida é corrida. E sim, a vida é corrida mesmo, tá todo mundo correndo e ninguém sabe muito bem para onde. Mas não é possível que a vida seja só correr igual umas barata tonta para lá e para cá, sem rumo, e é isso. Atrás de algo que a gente nem sabe direito o que que é. E meio que ninguém sabe, né? Tá todo mundo correndo atrás. E a gente só sabe que é algo que está sempre no futuro, sempre vai chegar. Mas nunca é palpável no presente, no agora. E enquanto isso, a vida real ela vai perdendo o brilho. Vai se tornando cada dia mais xoxa, manca, capenga, anêmica, e assim vai, né? É necessário que a gente consiga achar um lugar, uma forma, onde a criatividade ela possa fluir sem valor, sem obrigação, para que o brilho da vida adulta não desapareça. Desentocar ele de onde ele está escondido, ou colocar ele nesses pratos que também precisam girar. A clínica, ela me mostra todos os dias que o tédio da vida adulta, às vezes, é um excesso de obrigação, sim. Mas, na maioria das vezes, é a ausência de intimidade consigo. É uma perda de identidade.
E aí a vida vai funcionando perfeitamente dentro do esperado pela sociedade, e ainda assim você carrega o sentimento de que tem coisa faltando. É bom lembrar que existe uma diferença enorme entre amadurecer e endurecer. Mas na prática, é bem fácil confundir, porque amadurecer é ganhar estrutura, intimidade com você mesma, contornos mais maleáveis. Já endurecer é perder flexibilidade. É só introjetar regras e viver a partir delas, mas completamente descolado de si, só pro outro, Sim. certo? Um beijo, até o próximo.